Isso aí. Boa noite, boa noite. Isso aí, que legal, primeira live. Fala, galera. Queria uma confirmação primeiro que tá rolando aí o som, que tá tudo certo. Quem tiver. Deixa eu ver aqui, dá pra ver. Ó, Girler. Girler, meu irmão, me diz aí se tá tudo certo, se tá rolando. O Eder entrou aí. Mamãe, tá me ouvindo? Pronto, minha mãe tá me ouvindo, tá. Não tem, ninguém mais precisa me ouvir. Isso aí, Gisele falou que tá funcionando tudo, Boni. Vamos nessa. Então é isso aí, pessoal. Estamos começando aqui a primeira live desse projeto que a gente tá fazendo aqui com o Estúdio Boni, né? Essa é a primeira live que a gente tá fazendo aqui. A gente fez conteúdo aí pra semana toda e agora a gente vai fazer uma live falando sobre esse conteúdo, né? Eu queria começar, na verdade, de forma invertida. Ontem a gente postou o primeiro podcast, né? O podcast O Assunto é Som, o primeiro. Ele foi um bate-papo que eu fiz com meu irmão de som, Wilson Teixeira, um dos grandes saxofonistas desse país, com certeza absoluta. E foi um papo que a gente teve antes dele ir morar na Holanda. Infelizmente para mim, infelizmente para ele, que ele está super feliz lá, o Wilson está na Holanda, né, e não está mais aqui tocando com a gente. Mas eu queria começar pelo podcast, porque o podcast, ele basicamente, assim, nem foi muito programado pela gente, mas o podcast basicamente fala de vários assuntos que a gente falou durante a semana, né? Mamãe tá falando... Éder, que legal. Valeu, Éder. Isso aí. Pô, Boni tá, bicho. Eu não acreditei aqui Tô vendo aqui a live, não acreditei na qualidade, bicho. É isso aí. Então eu queria começar pelo podcast do Wilson, porque eu acho que ele abrange muito do que eu falei durante a semana e nem foi muito programado. Na verdade, não foi de forma nenhuma programado, mas eu acho que assim, quando o assunto é som, como é o tema de todo esse projeto que a gente faz aqui, né? Bicho, tudo circula por volta das mesmas coisas, né? Eu achei super interessante, porque o Wilson, ele fala que ele não começa como músico, né? Ele começa uma relação com a música como ouvinte, né? Apesar da família dele ser toda super musical, né? O Edgar, que era o pai dele, era baterista. Ele é irmão do Cuca Teixeira, que não precisa nem apresentação com o Cuca, né? E a Sara é uma família super musical e os pais tinham banda de baile e ele começa essa relação, né, com a música de uma forma auditiva. E quando ele pega o instrumento, ele tem a mesma relação que ele tinha antes, só que com o instrumento, dessa vez com o instrumento, mas fazendo as mesmas coisas, decorando os solos, decorando as frases, decorando as músicas. Ele só passa aquilo para o instrumento. Obviamente que o Wilson é uma pessoa e eu vou refalar isso aqui durante a live, que o Wilson é uma pessoa que tem uma facilidade diferente, assim, ele é uma referência musical, basicamente para todo músico aqui de São Paulo que você vai conversar no segmento, né, no nosso ramo da improvisação, ele é uma referência. Então, uma pessoa com uma facilidade diferente, ele fez o mesmo processo que ele tinha sem instrumento, ele fez com instrumento, né, que é basicamente cantar e colocar em prática as coisas que ele sabia. E aí minhas indagações eram muito em torno de como é que ele fez para assimilar, né, tanto vocabulário, tanta musicalidade. E ele fala muito de gastar os vinis, né? Eu gostaria de não saber, eu falo isso lá no podcast, gostaria de não saber o que é isso,
mas infelizmente eu sei. Eu lembro de ouvir vinil. Minha mãe que está aqui tinha muito vinil, assim que foi a história de minha vida musical começa toda com esses vinis, né? Os de minha mãe. E depois que ela trocou tudo por CD, e eu também. Eu cheguei a ter bastante vinil, não bastante, mas troquei por alguns CDs e fui da época que se gastava vinil, né? Que você ouvia porque gastava. Você ouvia tanto que ele ia se deteriorando o vinil. E ele passa esse mesmo processo para o instrumento, né? O Wilson passa exatamente esse mesmo processo para o instrumento, isso é super interessante. E aí a gente entra no assunto mais musical, mais técnico da música, que é a forma como ele assimila, ele estuda essas frases, né? E ele fala muito. Primeiro teve uma coisa que não saiu no podcast, eu jurava que tinha, como foi um podcast antigo, eu jurava que tinha, mas foi uma conversa em off que a gente teve, de várias que a gente teve, inclusive no podcast fica isso, né? Ah, a gente já falou disso, mas que é o porquê o Wilson não gosta de tirar solos inteiros, né? Que é um procedimento que eu gosto muito, e que para quem é meu aluno, quem está no Guitarra Sem Bloqueios lá no curso, a gente fala muito disso, né? Eu gosto muito, e eu acho que para quem gosta, vale muito a pena. Ele vai falar exatamente isso também, mas ele não gosta porque ele sente que depois, às vezes que ele fez, ou às vezes que ele tentou fazer, depois ele ia improvisar determinada música, que ele tirou o solo e ele terminava se conectando com esse solo demais, né? Obviamente a gente está falando de uma pessoa que tem uma facilidade diferente. Eu, por mais que eu tenha tirado diversos e diversos solos, quando eu vou tocar um blues, ainda não consigo me conectar durante o solo todo e pensar que eu estou suando como sei lá, o George Benson ou o Pat Martino, que eu já tirei solos de blues. Gostaria muito de ter essa sensação às vezes, mas não, para mim é um processo mais árduo para o Wilson. Isso, para ele, era muito melhor tirar as frases, tirar as coisas que ele gosta e ele fala muito dessa coisa do rejunte, né? De como conectar as frases, né? Como colocar elas juntinhas uma da outra. Isso para mim foi muito bonito de ver, né? Que ele tem esse trabalho, é um estudo que ele faz, né? Um estudo que ele faz de pegar as frases que ele tira, tocar junto, tocar em uníssono nessas frases e, e depois tentar colocar elas juntas, né? Conseguir fazer elas, que aí a gente vai fazer sua música com isso, né? E quando eu perguntei para ele se ele tocava em todos os tons das frases, a resposta dele foi que não, justamente, uma pessoa que tem muita facilidade, porque senão ele terminaria usando muito essas frases, e ele preferia utilizar o tempo dele tirando, colecionando mais frases, que elas terminavam saindo em outras tonalidades. Por quê? Porque na parte mais mecânica de estudo do instrumento, ele estudou muito escalas, arpejos, intervalos, tétrades e tríades, que para mim isso de certa forma até foi surpreendente, não o estudo dele, obviamente, porque o Wilson é um músico com uma destreza incrível, mas a ênfase que ele deu para isso, né? A importância do estudo, do método que ele fala, que ele estudava, mostrava as escalas para o professor, e depois o quanto ele valoriza o estudo do intervalo, dos padrões, né? Ele fala muito dos padrões, e do cuidado em fazer os padrões soarem como música e não como exercício, né? Isso é algo que realmente para quem estuda padrão precisa estar o tempo todo, né? Você estudou aquilo ali e já conseguir colocar em prática, transformar em música aquilo ali, né? Transformar em música aquilo ali. Isso é até uma pergunta que veio aqui na caixinha de pergunta, já vou aproveitar para colocar ela, que como transformar os exercícios, né? Como fazer com que os exercícios, escalas, os alunos têm muito essa dúvida, assim, né? De como não deixar com que escalas e arpejos soem o que você está tentando fazer música. Eu acho que um grande segredo é esse, acúmulo de vocabulário, né? Acúmulo de vocabulário. Como é que você acumula vocabulário? Através ouvindo e tirando música, né? Melodias de música, padrões musicais, padrões melódicos, padrões rítmicos. Como eu disse, eu gosto muito de solos, o Wilson fala muito de frases que você gosta. E ele fala também, né, de você tirar o que você gosta. E aí eu volto para aquilo. Eu gosto de tirar um solo todo. Eu gosto bastante de tirar um solo todo porque depois eu me conecto com o tempo
de uma forma diferente com aquilo. Tipo solos que eu tirei há 5 anos atrás, hoje eu tenho uma relação diferente com eles. Eu consigo ver certas coisas que, quando eu estava tirando, eu não conseguia muito ver, né? Eu não conseguia muito ouvir. Você tem uns trechos ali que de repente a pessoa está fazendo uma superimposição de um acorde, né? Ou utilizando alguma saída harmônica que demora um tempo para você, para mim, demorou um tempo para eu sacar, entendeu? Então, e eu gosto de ter acesso a todo esse material melódico, esse vocabulário, de forma constante. E para mim, mais fácil foi, no decorrer dos anos, decorar os solos inteiros, né? E aí voltar para eles quando eu queria. Eu sei que tem muita gente que gosta de anotar as frases num caderno. Tem esse tipo de organização. Dois músicos fantásticos, que eu sei que tem essa prática, é o Mike Stern. Eu já vi esse caderno dele numa oportunidade do workshop que eu tive a oportunidade de estar com ele no palco, no Souza Lima, nem sei há quantos anos atrás, a convite de meu grande amigo Lupa Santiago. Não sei dizer há quantos anos atrás isso. Eu sei que o Michel Leme, também referência no país, em termos de guitarra, improvisação, estudo, ele também tem um caderno que ele anota acordes, frases. Então, eu não tenho muito essa prática. Eu tenho assim de eu decorar um solo inteiro e voltar, aquele ali para mim é como se fosse tipo 4, 5 páginas de um caderno e eu tenho uma quantidade grande de material ali para estudar com o passar dos anos. Então o Wilson fala isso, que ele tira essa quantidade de frase, aplica, coloca com rejunte, vai trabalhando para fazer música, né? Que no final o que é o que a gente sempre quer. É, vamos lá, ver se tem alguma pergunta aqui. Põe onde você fala aí. Posso falar? Eu coloquei isso aqui porque se for buscar o negócio vai ficar pior, né? Barulheira. Beleza. Mas se tiver pergunta, você me fala aí. Beleza. Posso falar? Ah, é, Ah, ó, o Vitor aqui falou, finalizei de branca. Finalizou nada, ó, meu professor faixa preta tá aí pra mostrar. Faixa branca nunca me finalizou, não. Nem quando eu era faixa branca. Mentira. É, Voltando pro assunto aqui, Vamos você lá. acha importante tocar as coisas em outros tons? Porque Então, é isso. Ele fala disso. Ele fala que ele não toca. Ele não faz porque ele quer colecionar mais e mais frases. Mas eu toco. Eu toco. Eu pego as coisas e vou tocando no outro tom. Mesmo porque na guitarra a gente vai ver quando estiver falando aqui de padrões, de certa forma é mais fácil, né? A gente vai entrar aqui, por isso que eu acho que essa live do Wilson foi muito legal, porque tem muito a ver com o que a gente gravou essa semana, né? E postou aqui. É, ele não faz. Aí ele não faz em outros tons, mas o que ele faz ele pega uma frase e adapta a mesma frase para um outro acorde. Tipo, eu pergunto o exemplo de uma frase em dó menor, se ele toca aquela mesma frase com adaptação num Fá 7, né, que estaria no mesmo campo harmônico, mas normalmente a gente não toca a quarta justa ali no Fá dominante, é bem raro a gente tocar a quarta justa, ela termina virando um acorde sus. Mas ele faz adaptação, provavelmente, eu faria adaptação da quarta aumentada, né? Mas esse estudo ele faz. Eu estava na parte que ele fala que assim, é um processo, tudo isso que a gente está falando é um processo de fazer música. Esse é o que é o mais legal, que aí ele começa a falar, bicho, que se tem uma coisa que mata o som, é alguém se comportar como líder no grupo ali, né? Ele fala isso, é muito legal. Ele, quando ele tá em algum, mesmo que seja um show como convidado, como ele já viveu alguns, em Sesc, em teatro grande, que colocam ele lá na frente, ele fica chateado. O Wilson é uma figura. Ele fica chateado e ele prefere, quando é o som dele, todo mundo juntinho, um olhando pro outro. Recentemente a gente gravou lá o festival que vai. Dia 17 agora vai ao ar o show que a gente gravou. Depois eu vou falar um pouquinho desse show. E o palco era grande, Four Zones, o nome do festival. E o palco era grande, e na hora que a gente viu montado, o Noronha, né, que é o baixista aqui. acabou de entrar, inclusive. Noronha tá aí? Ah, mentira. Ah, ele aí. Ele mesmo falou, Noronha, tô falando de você aqui, do Wilsinho. Que o Noronha falou, bicho, vamos fechar isso aqui pra como a gente toca normalmente, né? Um olhando pro outro, aí a gente fechou meio que a meia-lua ali. E é uma coisa que faz toda a diferença. E o Wilson fala do lance do som, né? Ó, Bianca entrou. Oi, meu amor. Tudo bem?
Então o Wilson fala muito isso, do som, né? Que não tem uma liderança ali, que é uma das coisas que mais é capaz de matar o som. E o último tópico que eu falo com ele é da construção do discurso como um todo, né? Porque a gente falou bastante de vocabulário no início. E fala, Noronha. Ó, o Lelé. Bocão. Ele fala muito a gente falou muito de vocabulário, criação de vocabulário no início, né? Mas tem o discurso, na hora que você vai conversar, você tratando de som, na hora da conversa ali, é muito importante a questão de começo, meio e fim do que você está falando, né? Não adianta você saber um monte de palavra bonita, um monte de frase bonita e só. Não tem conexão com a conversa. Entre as falas com a conversa, assim, a conexão tem que ser total. Você está conversando com 4 pessoas. Né? Você está conversando com 4 pessoas. Se o que você está dizendo não tem nada a ver com o que a pessoa está dizendo ali, você está fazendo um papel de doido, bicho. Está fazendo um papel de doido ali no som. Se você tiver, se você estiver conectando coisas que não têm conexão uma com a outra, você está fazendo um papel de maluco, assim. Essa é um grande coisa que a gente tem é uma chave que vira na hora que você, né, que você começa a entrar nesse mundo de, pô, quer fazer som, que é o diálogo, que é que você colocar as suas frases, as suas palavras, o seu discurso numa conversa com as outras pessoas. Só fazer um adendo aqui. Você falou oi, meu amor. Eu acho que o Paulo entendeu errado. O Paulo? Não, ele é meu amor também. O Paulo... o Paulo não. Paulo Maromba, bicho. Esse cara é meu amor também. Esse cara a gente começou a tocar... Vou contar a sua história aqui pro Boni, viu? A gente começou tocando junto em Salvador muitos e muitos anos atrás. E aí depois ele foi morar na Espanha. A gente fez uma turnê na Espanha lá, Foi maravilhoso reencontrar ele depois de tantos anos. Ele hoje está morando em Portugal e esperar isso tudo passar para voltar lá, encontrar com ele, a gente fazer o som de novo aí, Magombita, lindo. Eu entendi certo. Eu entendi certo. Isso aí. E aí, peraí, só para concluir o lance do Ilcinho, que ele termina falando esse negócio do som, né? Eu já concluí, pode falar. Já tinha concluído. Porque você agora citou do lance do Paulo, né, que vocês tocaram junto por bastante tempo, e também teve uma pergunta aqui sobre como se desenvolveu o seu gosto musical. E aí eu queria somar essa pergunta com o que você disse, e tem alguma relação com que de você ter tocado outras coisas no passado, o quanto isso influencia tanto no seu gosto auditivo, quanto nas escolhas que você tem, das ferramentas que você vai usar ali e tudo mais. No gosto auditivo, influencia completamente, né? Porque em minha casa, assim, a gente acorda ouvindo Bob Marley, no meio da tarde, às vezes eu tô ouvindo Cannibal Corpse, Pantera, depois tô ouvindo Beastie Boys, isso para não dizer em todos os momentos que tá ali tocando Fred Hubbard, Wayne Shorter, Coltrane, Parker, em alguns momentos, assim. Essa coisa da diversidade musical, eu não sei de onde vem essa aptidão por você conseguir absorver tanta coisa, não sei. Essa coisa do ecletismo musical, eu não sei. Mas assim, a minha vida musical começou toda com os discos de minha mãe, assim. Todas com a Bianca falando verdade. Às vezes a gente às vezes tá tocando o Lodum lá em casa, ela pergunta, tá com saudade de Salvador, tá? E o que você acha de estudar, e na hora de estudar você, em vez de pensar nos acordes, com o nome dos acordes, você trocar pelo número dos graus? É uma pergunta, é isso? É uma pergunta aqui. Você acha que é a melhor forma de estudar, pensar no grau? Ele tá falando de estudo ou tocar? Na hora do estudo. Na hora do estudo. Não, na hora do estudo, assim, da forma como eu estudo, eu isolo um acorde para qualidade dele do momento, né? Então, naquele momento, se eu estou tocando um acorde menor, um acorde de Dó menor, 7, com a sétima menor, e eu opto por tocar ele dórico, eu penso nele dórico. Aí eu vou falar uma coisa super interessante de um livro chamado Jazz Theory, de Mark Levine. Esse livro é enorme, eu recomendo a todo mundo dar uma passada nesse livro. Eu não sei se tem em português, eu acho que não. Mas eu passei por esse livro todo 2 vezes. Na primeira vez que eu passei, lendo só,
ele começa tratando acorde por acorde, né? Ele começa falando de cada acorde, as características, exercícios e etc. de cada acorde. É um livro enorme. Utilização na prática, na harmonia, etc. E aí, assim, eu não sei se todo final de capítulo, mas, bicho, eu ficava incomodado na primeira vez que eu li, como ele falava, pense na tonalidade e não no acorde. Eu falava, mas que esse cara tá falando, bicho? A gente tá aqui tratando acorde por acorde, né? Tratando a troca de acorde como uma característica específica, pensando na música naquele momento que está acontecendo. E ele fala eu pensar em tonalidade, sabe? O que ele tá... Aí, bicho, quando eu passei a segunda vez, que eu entendi perfeitamente, ele estava falando assim, na hora que aquela qualidade tá acontecendo ali, um dó menor dórico, todos os acordes que vêm da tonalidade que tá um dó menor dórico, todos os acordes, o si bemol maior, o ré menor, né? Todos os acordes que vêm com ele, vem junto na hora que está tonando. E as extensões harmônicas, entendeu? Então, se você opta por tocar, é um assunto mais avançado esse, né? Mas assim, se você opta por tocar um dó menor dórico em determinadas situações harmônicas, todos os acordes da tonalidade vêm, os dominantes secundários vêm, os subdominantes secundários vêm, e todas as possibilidades que você tem dentro da tonalidade. O bicho, aí a cabeça abre de uma maneira incrível, assim. Porque você pode tocar absolutamente tudo que tem na tonalidade de si bemol maior, que é dó menor dórico. Agora, essas contas eu não faço. Nunca eu faço. Nunca eu faço. Esse tipo de conta. E isso no estudo, né? No estudo eu isolo o acorde, e nesse acorde, para mim, ele traz tudo que a tonalidade dele traz. Então, para mim, nem sempre um dórico é um 2. Nem sempre ele é um 2. Às vezes a gente toca, às vezes eu toco o dórico em cima de um sei lá, bicho, às vezes em cima do 3, o que é, né, a teoria diz que ali seria um frígio, que seria, tocaria a nona menor, né, e a sexta menor. Às vezes eu toco o eólio, é muito mais comum eu tocar o eólio, né, mas como eu estava usando mas no 3 eu normalmente uso mais eólio, a não ser que a melodia naquele momento da música indique, o que é raro, que tem uma nona menor passando pelo terceiro grau, entendeu? Mas é um assunto grande esse aí, é um assunto complexo. Eu prefiro fazer o estudo pequenininho, que é um dos fundamentos do Guitarra Sem Bloqueios. Já vi que tem gente que fez piada aí, eu não quero nem ouvir que eu terminar de falar sério. Um dos fundamentos do Guitarra Sem Bloqueio, que é a fragmentação do processo, é você estudar o acorde e empoderar, enriquecer esse acorde o máximo que você puder, o máximo vocabulário que você puder. Então, você entender que esse acorde, um acorde menor com sétima, seja ele qual for, você pode encarar ele em diversas maneiras como dórico, diversas maneiras como eólio, algumas maneiras como frígio, em várias maneiras, né? Porque o frígio tem essa coisa da nona bemol, que se você toca ele harmonicamente, ele fica soando ali um acorde maior com sétima maior, meio tom acima. Ele tem uma sonoridade super interessante, assim. Super interessante mesmo. Me lembro uma vez eu ouvindo as coisas do Rosewinkle do passado, Kurt Rosewinkle, um guitarrista, e ele tocava bastante o frígio, bicho. E ficava soando como se ele estivesse tocando, sabe, o 2 e o sub 5 do 2. Enfim, um assunto de harmonia, eu gosto pra caramba, e meus amigos também gostam. Então a gente termina ficando meio nerd com essa história. O que mais tem aí, Boni? Quem foi que fez piada aí? O Noronha perguntou se você usa a escala universal. E o Paulo estava perguntando se você estava se referindo ao eólio de Dendê. Ixi, eu amo esses caras. Escala universal, dona. A escala universal é a escala cromática. Ó, é uma boa escala universal. Mas também não é universal. Porque a escala cromática é temperada, né? E aí você vai pro Oriente e lá, bicho, não tem escala universal, não. E o Maromba perguntou, é óleo de dendê. É isso que eu uso. Pô, saudade de um acarajé, viu, Maromba? Nem fale. Mais pergunta, não? Bem, não? Não? Vou continuar, então, para conectar com todos os outros assuntos, né? Sim. Todos os outros assuntos. Então, assuntos que a gente produziu essa semana, um assunto que a gente produziu essa semana foi as tétrades tocadas em terça,
né, em determinado acorde, que no caso foi um dó menor dórico, por isso que eu estou falando dele aqui o tempo todo, porque já é o acorde que a gente trabalhou. E as trétedes tocadas em terças, ela tem uma coisa super interessante, né? Peraí, Boni, eu vou tocar em breve. Que é, você vai tocar as tetras de determinada tonalidade, tem muito a ver com o que eu estava falando, e ela vai, a cada tétrade que você acrescenta, se você começar da fundamental do acorde, ela acrescenta uma extensão do acorde. Então você toca a tétrade, vamos lá. Mas vai falar de qualquer forma. Você toca a tétrade de dó menor com sétima menor. Quando você for tocar a tétrade de mi bemol maior com a sétima maior, essa nota aqui, ó, essa nota aqui, que é o ré, ela é a nona de dó menor, né? Quando você começa a tocar. Então você sobrepôs aqui o acorde de mi bemol maior em cima do dó menor e você chegou à nona, né? Você tocou aqui a nona do dó menor. Na hora que você faz a sobreposição do arpejo de quinta, a partir da quinta, que é do sol menor, né? Você vai estar tocando além da nona, além da nona, você vai estar tocando a 11ª, que é o Fá. A 11ª do dó menor, né? Agora eu tô fazendo conta aí. Pro amigo eu tô fazendo conta aqui, porque a gente precisa ir descobrindo aqui, né? A 11ª. Na hora que você vai tocar o arpejo a partir da sétima, que no caso é o si bemol maior com sétima, você vai tocar a sétima. Esse aqui é um arpejo que você... Esse som. E você toca esse arpejo. Né? Você tá tocando a sétima, a nona, a 11ª e a 13ª maior. Em cima do acorde de dó menor. Então você está colocando essas extensões através de sobreposição harmônica. É um assunto muito bom isso aí, muito bacana. Você tocar um acorde em cima do outro acorde. Então é isso aqui, ó, o que você está tocando é isso, né? Tá tocando o dó menor, e aí você está tocando o mi bemol maior, sétima maior, e depois, a partir da quinta, o sol menor, e tocando o si bemol maior com sétima maior, todos sobrepondo em cima da sonoridade de dó menor. Então, o som, ele fica assim. Esse é o som. Você faz partida fundamental, partida terça, partida quinta, partida sétima, né? E aí, os estudos que eu proponho a partir desse exercício, né, primeira coisa é você fazer nas 5 ditações, né, que você faria esse exercício aqui, faria aqui, aqui vai complicar, porque eu vou ter que mudar de posição, mas é isso aí, é a guerra. Na guerra é assim mesmo, porque aqui não tem, essa posição não vai até a sexta maior. Então eu mudo de posição, mas aqui dá. Então eu estou fazendo tudo em 5 ditações baseado no sistema 5, né? Que nesse acorde, eu enxergo esse acorde, e eu recomendo sempre, no curso, eu recomendo sempre que você faça, pelo menos, né, de início, tudo que você vai tocar nessas 5 opções, né, para você entender o braço como um todo. A guitarra é um instrumento que a gente precisa entender a geografia dele, né, a parte geográfica do instrumento, a gente precisa entender. E um outro conceito do curso do Guitarra Sem Bloqueios, né, a coisa do empoderamento, trabalhar acorde por acorde, que é a fragmentação do processo, e um outro que é essa análise do braço como um todo. Então eu sugiro sempre que o estudo seja dessa forma, vertical, que é 5 ditações, e horizontal, né, que você também seja capaz de tocar
com a fundamental numa corda só. Então você vai tocar, a gente está tocando aqui o arpejo de Dó menor, Mi bemol maior com sétima maior, Sol menor, desculpe, e Si bemol maior com sétima maior, né? Que é esse som. E aí você pode fazer assim. Pode não, né? Tem que fazer. Entendeu? A fazer assim. Beleza? Que é, de novo, vou fazer nessa posição. Nessa posição. E agora de forma horizontal. É a mesma coisa. Estou tocando exatamente a mesma coisa. Mas enxergando de forma diferente no braço. Então, assim, para esse tipo de estudo é muito interessante. Agora, o que o Wilson fala lá na live, né? É preciso fazer música com isso aqui, né? Então, depois que você entende o exercício, isso eu falo muito, assim, depois que você entende o exercício, que você imediatamente vá transformar ele em música, porque isso aqui não é música. Não é mesmo, assim, aliás, está distante. É que você vá, ouça, coloque alguma coisa para ouvir e tente, a princípio, se esforce para que isso saia da forma mais musical possível, né? E em determinado momento, na hora de tocar, você esquece, e se sair, a situação musical ofereceu isso naquele momento, ótimo. Se não ofereceu, ótimo também, porque alguma outra coisa ofereceu, né? É só você estar atento ao que é. Como é que a gente está de tempo aí, Boni? Está em 30 minutos. 30? Dá tempo de botar em prática aqui, isso aqui? Vamos colocar aqui. Soltar um backing track? Então só explica aí o que você... Ó, Rogerinho, peraí, deixa eu falar com o Rogério. Rogério, aí... Rogerinho, vamos fazer, ó. O Rogério convidou a gente para fazer umas lives sobre escalas, bicho, bem interessante aí. Rogério, quando você quiser isso aí, a gente coloca em prática, beleza? Transcrever pra caralho, é isso aí, Magomba. Vamos lá. Então só explica o que você... Vamos tentar colocar em prática as tétrades em terça em Dó menor dórico, né? Forma... Vou cortar seu microfone, tá? 2, 1. Pode ir? Então, para colocar essas coisas em prática é isso, tem que ficar um tempo, né? Mas estou sugerindo aqui um formato de estudo, que a partir do momento que você sabe que é um grande e importante conceito do curso de guitarra tem-bloqueios, que é o equilíbrio dos 4 elementos, tá? Principalmente o auditivo. Eu vou falar primeiro do auditivo aqui, é que você comece a ouvir essas coisas dentro da sua cabeça, antes de colocar para tocar. Então, para você começar a ouvir, você precisa primeiro entender. Então, a gente fala bastante lá no curso sobre o equilíbrio da parte mecânica, que é saber executar, né? Sem entender, de certa forma, teoricamente, né? Que eu acho a parte menos importante, mas de certa forma eu posso discorrer sobre a importância na hora que a gente estiver falando de Chicoria, que é o equilíbrio da parte auditiva, você ouvir isso que você aprendeu, ouvir agora as tétrades sendo tocadas em terças, né? Tocando as extensões dos acordes através desse exercício, conseguir colocar em prática. Para conseguir colocar em prática, você precisa ouvir, saber executar mecanicamente, né? O que chamam de técnica, para mim é mecânica, a parte mecânica, você enxergar no braço. Essa parte de enxergar no braço, eu tentei fazer aqui, né? Até o braço todo, né? Essa coisa de estudar termina sendo um equilíbrio enorme entre o estudo e você ir transformando em música, porque, de certa forma,
uma coisa sempre vai estar pesando mais quando você está estudando. Quando você está tocando, é música, só música, esqueça totalmente tudo. Mas quando você está estudando, não é só estudo. Você tem que deixar a música aparecer, né? Porque aqui, essa etapa do estudo que você coloca em prática, a música precisa aparecer, porque os exercícios são todos para fazer música. E aí o equilíbrio, que é parte mecânica, parte auditiva, a mais importante, a visualização e a parte teórica, que foi o que eu expliquei. O que a gente está tocando? A gente está tocando aqui arpejos dentro da tonalidade de Dó menor dórico, né, que é Si bemol maior, o tom de Si bemol maior, os arpejos que geram, todos esses arpejos geram sobreposições e extensões do acorde. Você vai tocar mais do que só as 4 notas do acorde, né, que é fundamental, a terça menor, a quinta justa e a sétima menor. Beleza? Então, esse foi o conteúdo de padrões melódicos que a gente fez essa semana. E a minha sugestão de estudo é essa. 5 digitações, trabalhando de forma vertical, mas fazer de forma horizontal em todas as cordas. Eu terminei não fazendo todas as cordas aqui, deveria ter feito, mas o tempo está correndo. Mas faça em todas as cordas, né? Começando na sexta corda. Eu vou fazer aqui, só para mostrar, para não ficar... Então você faz aqui, ó. Então você vai tocar o Dó menor, o Mi bemol maior, Sol menor e o Dó maior com sétima maior, né? Aí fiz agora na sexta, com o fundamental na sexta corda, fundamental na quinta corda, fundamental na quarta corda, fundamental na terceira corda. Pronto, para não dizer que eu não fiz, né? Esse é o mesmo exercício que é. Você faz nas 5 regiões e faz de forma horizontal pelo braço. É o trabalho horizontal vertical que traz a visualização do braço como um todo, né? Essa coisa da visualização do braço como um todo é super importante. E aí a gente vai para o outro assunto da semana, que foi o de teoria do Chick Corea, não foi? Aquele vídeo para mim é muito legal, bicho. E aí a teoria é sempre uma coisa, teoria musical é sempre uma coisa que de certa forma dicotômica, né? Qual a importância da teoria? Porque se for para pensar, muita da melhor música do mundo foi produzida sem que a pessoa soubesse, e a grande maioria sem que ninguém estivesse pensando em teoria, né? Obviamente, quando você tem concertos eruditos, peças eruditas que estão sendo compostas ali na hora, é mais fácil, né, que o músico esteja parando para pensar em teoria. Poxa, vou colocar aqui, cabe uma nona bemol, cabe uma sexta maior, né, uma variação. Mas na hora que a gente está aqui, fazendo aqui ao vivo, não dá mais tempo. E se você começar a pensar nisso, é a hora que acabou a música. Ah, não, vou tocar um Lá menor eólio na hora que pintar o Lá menor. Já era, bicho. Já era, assim. Pode ser que tenha gente que consiga fazer, mas pelas conversas que eu tenho com meus amigos aqui, eu tenho sorte de ser amigo de grandes músicos desse país e já era. Música já era. Tá pensando ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tchau, já foi. Música foi embora, você ficou. Mas a teoria, de certa forma, traz um suporte imenso para a prática, né? Ela consegue criar uma leitura da prática, da nomenclatura, que é o que Chick Corea fala lá. A teoria é a forma de você colocar nome nas coisas, né? Que são acontecimentos musicais. Porque o som, quando você fala Dó menor dórico, que é a tonalidade da vez aqui, é um som. Dó menor dórico é um som. Dó menor dórico não é eu tocar em cima do acorde menor com sétima, eu tocar a nona maior, a quarta justa e a sexta maior. Não é isso. É o som dórico, é o som que a gente está tocando aqui, né? Aí vem alguém e dá nome, que é isso que ele fala, o nome para as coisas. E aí ele fala que é muito interessante, que eu achei bem legal, é que ele fala que cada músico, de certa forma, tem ou deveria ter a sua própria teoria, né? Isso é muito legal, porque aconteceu muito comigo isso na hora que
que eu estava tentando colocar todo esse conhecimento na prática, né? No dia a dia, assim. É muito difícil, bicho. É muito difícil você conseguir se conectar completamente com a teoria de outra pessoa, com o método de outra pessoa, com... assim, a gente é indivíduo, bicho. Somos indivíduos e a música se conecta com você de uma forma, que não é a mesma que se conecta aqui com Boni ou com Maromba que está aqui vendo, entendeu? É diferente, a música se conecta diferente. E aí você parar para pensar que você vai entender toda a parte teórica da música de uma maneira comum, é super esquisito isso. Achei super legal. E agora, a teoria também tem uma função muito importante na hora de você criar entendimentos, assim, voltando a falar do Wilson, né? Que são os assuntos da semana. Eu vi o Thiago Alves, grande baixista, enorme baixista aqui de São Paulo, falando que o Wilson não tem essa destreza toda com teoria, né? Eu não sabia disso, eu vi agora recentemente numa live dele com o Jefferson, um saxofonista daqui de Sampa também, que a gente já tocou muito, e eu vi ele falando assim, e eu sei de outras pessoas, a gente sabe de outras outros grandes músicos que não tinham esse acesso total à teoria e nem por isso deixavam de fazer música. Agora também tem muitos outros que pegaram a teoria para levar a música para outro lugar, né? Para lugares distantes, assim. Na minha opinião, eu estudei história da música erudita, da música europeia, né? A segunda escola de Viena, o dodecafonismo, o atonalismo, ele foi criado basicamente através de extensões da teoria, né? Você expandir a teoria, dizer, ó, isso tudo aqui vai ser... Tem toda uma parte teórica que você não pode tocar, repetir uma nota até se repetir o serialismo dodecafônico, né? E que isso expandiu a música, de certa forma, tem quem gosta, tem quem não goste, você vai ouvir e dificilmente, eu acho que naturalmente alguém chegaria àquela música ali, mas foi criada a partir de recursos teóricos e expandiu a música, levou a música para outro patamar. Isso aí, para mim, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, o atonalismo, o dodecafonismo serial, o serialismo, toda essa coisa da segunda escola de Viena lá, de Schoenberg, isso aí para mim é um uso muito positivo da teoria de você expandir, né, evoluir a música. Eu acho que todo tipo de evolução da música para mim é válida. Todo tipo de evolução da música, mesmo que na hora, naquele tempo que ela está sendo produzida, ela não seja bem assimilada. Porque no bebop foi assim. No bebop foi assim. Não era todo mundo que entendia o bebop. O bebop não foi de repente era a nova onda do jazz o bebop foi assim, e o free jazz também foi assim, né? Quando Ornette Coleman, Cecil Taylor chega com free jazz, ou Dizzy Gillespie e Charlie Parker chegam com o bebop, eram evoluções que, com certeza absoluta, muito dos velhos falaram que é loucura, né? Tanto que o bebop foi chamado de Chinese music, de uma forma super preconceituosa, mal, né? Como utilizando a música chinesa até, né? De forma ruim, mas enfim, é a história da música, estou contando aqui fatos da história da música que eu sei, mas o fato é que a teoria tem um lado positivo muito, muito bom. Para mim, com todas as minhas dificuldades, eu preciso da teoria para muita coisa mesmo, para conseguir colocar em prática muito do que eu ouço, né? E aí a gente entra já conectando direto com a coisa da frase. A gente estudou essa semana a frase de Joe Henderson, né? Primeira frase dele do solo de Recorda-me, que é uma música dele, super tocada no mundo inteiro. Acredito que qualquer jam session que você chegue no mundo inteiro e puxar Recorda-me, os músicos, se não sabem, alguma coisa tá errada, né? Mas aí a gente vai, porque é uma frase que quando eu tiro uma frase dessa, e tem a ver com o solo todo, a maneira como eu faço para assimilar isso é analisando, de certa forma, como aquele som, teoricamente, também pode ser explicado. Como aquela sonoridade. Então, no caso da frase de Recorda-me,
mesmo tem sobreposição harmônica, que a frase é essa aqui, né? Aqui ele já está no Dó menor, então ele termina aqui. Eu terminei aqui de mostrar porque ela é um Lá menor, né? Tá em cima do Lá menor. Então, para mim aqui, o que ele está dizendo aqui, né? Porque a gente assimila a frase, a gente tira a frase, não é para ficar tocando igual. Você tem a assimilação musical da frase, para mim, você tem a assimilação musical, o entendimento, né? Para que você possa fazer, trazer esse conceito sonoro através das coisas que você toca. Né? Então, o que ele está me dizendo aqui para mim? Ele está me dizendo que as duas primeiras notas ele enfatiza a sexta maior. Ele já está dizendo, eu tô tocando Lá menor dórico, né? Peraí que ele só termina, ele termina na mesma nota. Ele não começa na mesma nota, mas ele ataca, né? Porque essa aqui tá no tempo fraco, ele ataca no tempo forte. Ele começa e termina no Fá sustenido, que é a sexta maior do Lá menor, e que ele tá dizendo aqui, não, tô tocando Lá menor dórico. Vamos lá, pode falar, pô. Tem pergunta aí? Tem uma pergunta tô falando igual um papagaio. Tem uma pergunta aqui do Eli Wilson. É possível você perceber o modo que a música está sendo tocada só pelo ouvido, sem analisar os acordes? Você tá ouvindo ali, putz, isso aqui é dórico, isso aqui... Com certeza é possível, com certeza, principalmente se tiver um acorde estático muito tempo, né? Sim. Principalmente se tiver um acorde, se a gente estiver tocando algo modal, a sua escolha modal naquele momento, né? Tiver 4 compassos de alguém tocando qualquer modo, se é um modo que você conhece, que você já estudou, você vai reconhecer aquela sonoridade, né? Se é um modo que você já conhece, que você estudou. E lembrando que existem os modos, os mais comuns, existem milhões, né? Eu nem sei quantos te dizer, mas os mais comuns os modos da escala maior, o da menor harmônica, o da menor melódica e o da maior harmônica. Mas tem os modos da dominante diminuta, os modos famosos lá de... não acredito que eu vou esquecer os modos simétricos lá do... Não, os simétricos, os 7 modos, caralho. Alguém sabe aí, que Nelsinho Veras falou, tem um workshop de Nelsinho Veras sobre esses modos, enfim. Os modos são infinitos, né? São muitos modos. Mas, sim, com certeza é possível. É mais difícil quando vai diminuindo o tempo que você está usando ele, porque se você estiver usando um modo, digamos assim, em um compasso, para você criar aquela sonoridade, é mais difícil de uma identificação imediata, mas com certeza tem gente que consegue. Com certeza tem gente que consegue, de ouvido absoluto, ouvidos, antenas extremamente ligadas que conseguem reconhecer isso aí. Sim, é possível. E aí haja teoria também, né, de estudo prévio. Quanto mais você tem de estudo, mais você se assimilar. Com certeza. Porque você vai colecionando as sonoridades, né? Se você colocar uma sonoridade de um modo da maior harmônica de cara para colocar, eu não sei te dizer qual é, porque não não foram modos que eu passei por muito tempo utilizando, entendeu? Tem outra pergunta aí. O que você recomenda começar a transcrever e que método você usa para memorizar e assimilar a linguagem e torná-la sua? O que eu recomendo você começar a transcrever é o que você gosta e que você deseja assimilar. Então, quando comecei a transcrever, foi um período obcecado por Charlie Parker. Então, eu ficava transcrevendo Charlie Parker o tempo todo. Solos inteiros, muitos solos inteiros, durante muito tempo, porque eu queria entender o que era aquilo ali, entendeu? De que forma ele criava de que forma ele criava aquilo ali. Na verdade, assim, o que para mim foi muito significativo foi a coisa de você conseguir acender a luz, né? Porque parecia que eu não entendia nada daquilo ali. E ao mesmo tempo me trazia um encantamento enorme. Então, eu fui lá ver o que era. E aí acende a luz. Isso é muito louco. Porque você vai, transcreve, ouve, entende, e de repente hoje eu ouço o Charlie Parker tocar e eu consigo me identificar com muitas das coisas que ele toca, né? Me lembro também a mesma coisa desse processo mesmo nas primeiras frases do Coltrane, assim,
que eu ouvia, eu falava, caramba, bicho, não entendo nada. E aí você vai transcrevendo e vai conseguindo se conectar, né? Você vai conseguindo se conectar com aquilo ali. E aí aquilo, de certa forma, vai soando dentro de sua música, porque é isso, você vai internalizando. Se você está fazendo de uma forma bacana, né, jogar a música para dentro, se você está fazendo de uma forma que aquilo ali realmente faça parte de sua musicalidade, vai sair, em algum momento vai sair. O Wilson fala isso, né? O Wilson fala isso, eu pergunto a ele, ele fala, pô, Wilson, você às vezes tira um monte de frase e você anota, ele falou, não, não anota. Eu falo, pô, e depois você perder, bicho, uma hora ela aparece, entendeu? É uma segurança enorme que uma hora ela aparece. Eu não tenho essa segurança não, mas ele tem. Por isso que eu prefiro ou anotar ou ter o solo completo. Então é isso, a gente estava aqui conectando a parte de teoria com essa coisa da frase, né? Então eu enxergo. E aí tem a parte teórica aqui, ó, ele tá tocando uma tríade descendente de Fá sustenido diminuto, né? Logo no início da frase. Então isso aqui, entendi, ele toca, mesmo tocando Dó menor, ele tá tocando a tríade de Fá sustenido diminuto, é aquilo do assunto passado, né? Ele tá assimilando tudo que a tonalidade, no caso aqui, Lá menor dórico que ele tá tocando, que é a tonalidade de Sol maior, todas as opções harmônicas e melódicas que essa tonalidade oferece, ele está trazendo aqui. Então ele está tocando Fá sustenido diminuto em cima de um Lá menor dórico, né? Lá menor com sexta maior. E depois ele faz a mesma coisa, ele toca um arpejo de Mi menor, né? Colocando uma nota de passagem aqui. Ele toca o arpejo, ele desenha um arpejo de Mi menor também em cima do Lá menor dórico. Depois faz um acorde, ele desenha outro acorde que pra mim é um Dó com sexta, que é isso aqui, né? Que é esse acorde aqui, ó. Ele simplesmente desenha esse acorde. Simplesmente é o desenho do acorde. Pra quem é guitarrista, ó. Um voice. Né? É um voice. Tem um voice pra te falar. Tá? Então, conectando o assunto teoria com os acordes, assim, eu faço esse processo e assimilar e ver assim, pô, o cara tocou aqui, ele tocou uma tríade de Fá sustenido diminuto, tocou o Mi menor com sétima menor e toca um Dó maior com sexta, isso nos primeiros 2 segundos. Joe Henderson, pessoal. Nos primeiros 2 segundos. E é lindo, né? O cara vai aqui, ó. É isso. Né? E aí eu recomendo lá, no nosso conteúdo da semana, eu recomendo lá que você estude primeiro em outros andamentos para assimilar a parte mecânica. De novo, os conceitos do curso Guitarra Sem Bloqueios. Você assimilar a parte mecânica, então você precisa aprender, fazer seus dedos aprender a tocar isso aqui, né? Você precisa fazer eles aprender. Aí depois que você souber, você muda de tonalidade. Assim, pra gente guitarrista, essa primeira etapa é fácil, é mais fácil. Mudou de tonalidade, eu vou fazer aqui, vou fazer em Dó menor dórico, que é o como é? A tonalidade da semana. Né? A digitação é a mesma, fazer em Sol menor, não fazer em Lá bemol menor aqui, ó. Né? Nesse estágio aqui eu já estaria começando a fazer música com isso aqui, nesse estágio. Já colocaria um playback, um ritmo, alguma coisa aí para tá vendo de que forma musicalmente eu me conecto, né? Qual o meu rejunte? Não, agora não, depois eu faço porque eu quero falar um negócio antes. Tem duas falas. Tem duas perguntas ou 2 falas? 2 perguntas aqui, que é meio que uma só, mas termina aí depois. Tá. E aí, então, o estudo que eu recomendo. Entendimento da frase, né? Equilibrando a parte teórica, parte auditiva, isso aí já vai entrar de tanto você repetir, a parte mecânica e a parte visual, que é algo que, assim, eu já recomendo isso
você consegue criar um mapeamento do braço muito interessante, porque você tocar em outras digitações, né? Da mesma forma que a gente sabe fazer o dó menor ou lá menor aqui, aqui, né? Aqui, 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 né? Aqui, essas 5 regiões do lá menor, que a gente consiga pelo menos nas que você se conecta mais, também então, ser capaz de entender como produzir essa frase lá. Então, eu tô nesse lá menor aqui, ó, eu vou, né? Como eu falei, ele ataca a sexta, e aí faz a tríade descendente de Fá sustenido diminuto, depois toca o arpejo de Mi menor e o de Dó maior com sexta. Aí vamos tentar fazer isso aqui, ó, nesse aqui, ó. Então ele vai fazer a coisa, né? Em vez de fazer aqui, faz aqui. Tô fazendo na hora, hein, turma? Né? A mesma frase. Vamos fazer aqui, ó. Né? Aqui, ó, atacou a sexta maior, depois aqui vai no ouvido. E aqui, ó, a tríade diminuta de Fá sustenido. Então você é capaz de tocar aqui, aqui e aqui. Se você quiser fazer nas 5 digitações, ótimo, né? Ótimo. Quanto mais você expandir, assim, estudo, pode ter certeza que não atrapalha ninguém e nada. Quanto mais você estudar determinada coisa, melhor você vai ser capaz de produzir aquilo ali, né? Então, esse estudo para mim é muito importante. E depois, colocar em prática, tentar colocar de forma musical. Fala. Bom, o Paulo perguntou aqui, quando você está fazendo um comping, como você dialoga e apoia o solista? Como é que você aborda isso? Inclusive, o voice acompanhando o solista é uma boa de falar também. Pô, isso é interessante demais, assim. A primeira coisa que eu penso é atrapalhar o mínimo possível. Seria o chão, né? Assim, não posso atrapalhar. Então, como você não vai atrapalhar? De forma nenhuma, tocando mais alto que ele, tocando mais que ele, né? Impondo nada. Então, de que forma você pode impor quando um solista está improvisando e você está impondo? Você, de repente, fica tocando alterações no acorde que você vê que ele não está indo. E aí você, não, eu quero aquilo ali. Isso aí é horrível. Então, em posições rítmicas, sabe? De você começar a inserir muito ritmo nos acordes que você está tocando e de repente ele não está, né? Não tá fluindo aquilo ali. É isso. A gente volta para a coisa do diálogo. Não está tendo diálogo. Está tendo um maluco no meio de uma conversa tá falando, sei lá, puxando a orelha, fazendo maluquice, entendeu? Essa é uma preocupação, né? Primeiro, propor um assunto. pra ele não propor um assunto, né? Todo mundo tá falando de uma coisa. Política, vamos falar sobre política agora. Não, é isso. Não é o momento de falar sobre aquilo. Então é você ouvir o que a pessoa tá falando. A vez de falar, né? O que é o que o solista tá fazendo? Ele tá criando um discurso, ele tá compondo ali naquele momento a versão dele daquela sequência de acordes, né? Nesse processo que a gente tá falando aqui. Então ele tá compondo a versão dele. Aí ele tá ali fazendo, você vai ficar impondo o que o cara tem que falar sobre, não, você vai ouvir e tentar pontuar, né? E tentar somar ele de certa forma o que ele tem para falar, assim. Esse é um objetivo meu, assim, atrapalhar menos e no estágio seguinte tentar ajudar ele, né? Ajudar ele a trazer ideias, assim, trazer ideias rítmicas, ideias melódicas, ideias harmônicas. Isso acontece muito, assim, muito quando eu estou improvisando, assim, quando eu estou improvisando, eu vou ouvindo porque, de certa forma, quando você está improvisando com um backing track ou sozinho em casa, você está ali com você e você mesmo, você fica interagindo com a sua própria música, que está dentro de você e a que você está produzindo ali, naquele momento. Mas quando você está quando começa a diversão é quando você está com outra pessoa. Porque aí ele está tocando uma coisa, você está tocando uma coisa conectada ao que ele tocou e aquilo provavelmente você jamais teria tocado sozinho. É muito difícil de explicar isso para quem... Não, mas você, Paulinho, sabe exatamente o que eu estou falando.
Completamente, assim, tem muitas coisas, por exemplo, que a gente já tocou junto, daquela, sabe, da vez que a gente tocou da última vez na Espanha, que eu jamais teria tocado sozinho, provavelmente você, são coisas que foram criadas ali na hora, ficaram naquela hora ali e já era. Muito bem. Mais Você uma? faz essa leitura da harmonia em todas as músicas que você tira? E quantas músicas você sugere que a pessoa tenha como meta de fazer essa análise harmônica? Então, análise harmônica é isso, essa coisa da análise harmônica, eu não, ó, já fizeram piada aí. Essa coisa da análise harmônica é uma coisa que para mim não tem uma importância tão grande para fazer música, é isso que eu quero, porque você vai passar pela teoria, vai passar pela parte matemática, né? E se isso estiver acontecendo na hora que você está fazendo música, não está acontecendo música, entendeu? Você pode fazer em casa, de entender. Agora, na parte de fragmentação é o que eu falo muito no curso, que é a fragmentação do processo. Quando você enxerga os fragmentos em pequenos blocos, primeiro enxergando cada acorde, depois fragmentos que se repetem em muitas, muitas músicas. Quer dizer, quando eu vejo um 2-5-1 numa música, eu não preciso analisar aquilo ali. Entendeu? Eu não preciso ver isso. Eu já vi Ré, Sol, Dó centenas e centenas de vezes na música que eu toco, né? Quando eu vejo um 2-5-1 menor, a mesma coisa. Eu vejo um 6-2-5, a mesma coisa. 1/4, a mesma coisa, né? Quando eu vejo dois acordes dominantes com espaço de quinta, um pro outro, eu sei o que está acontecendo ali, entendeu? Quando você faz quando você já tem previamente essa análise harmônica dos fragmentos, às vezes, aí o que vai aparecer? Em cada música vão ter situações específicas. Aí vai aparecer um acorde e aí você vai dizer, bicho, esse aqui, o que está acontecendo aqui, entendeu? Mas o estudo, quando ele é equilibrado, que é o que eu falo bastante, assim, o estudo, quando ele é equilibrado, quando você sabe tocar o que você sabe falar, né? Como eu estava falando aqui, eu sei que as sobreposições do acorde de Dó menor dórico é Mi bemol com sétima maior, Sol menor com sétima menor e Si bemol com sétima maior, né? Eu sei falar isso, mas eu sei tocar também. Quando você tem isso equilibrado, né, e você consegue colocar isso em prática, essa coisa da análise, ela é quase parte, ela é quase parte de uma coisa só, que é essa percepção musical que você tem. Muito bem. Quem que é a sua maior inspiração na música? É uma inspiração? Quem perguntou? A Bianca. É claro, minha maior inspiração é ela. É ela. E aí, aproveitando o assunto, ela perguntou aqui, você ensinou sua mulher? Não, minha mulher, eu já tentei ensinar, já tentei estimular ela a tocar várias vezes, ela disse que não tem paciência. Muito bem. Mas tem uma pergunta interessante aqui. Como que você faz a organização dos seus estudos, né? Se você faz planilha de estudo, quantas horas você estuda diariamente? E aí, eu queria que você também falasse o que você considera que é estudar. Né? Tipo, é necessariamente estar com a guitarra na mão ali, ou não? Eu vou pegar essa no final aí e vou contar uma história. Uma vez que eu estava na faculdade em Louisville, que eu tive a sorte, né, fui agraciado pela essa possibilidade de fazer um curso de extensão na faculdade de Louisville e fazer um curso intensivo lá. E era estudo o dia inteiro, era instrumento o dia inteiro, assim. E uma vez eu tava estudando num quartinho, eram vários quartos de estudo, e aí eu vi que parou um professor, junto com outros 2 alunos que eu conhecia, os dois ficaram na porta estudando. Eles ficaram na porta conversando enquanto eu estava estudando. Falei, bicho, eu não vou ficar estudando. Eu comecei a tocar as coisas legais, assim, eu não ia ficar soando mal. Quer dizer, eu não queria, né? E aí foi uma lição, assim. Aí um dos amigos, essa conversa acabou, um dos amigos entrou aí, falou, pô, Marcelo, a gente tava ouvindo aqui você tocar enquanto tava conversando, que legal. Falei, tô aqui estudando. Ele, não, estudando você não tá, bicho. Se você tivesse, você tava soando mal. Assim, isso aí não é estudo, chefe. Entendeu? Estudo, bicho, é estudo. É você pegar uma situação dessa e colocar na mão. É difícil pra cacete. Difícil pra cacete, assim. Você pegar, colocar um padrão desse, né? Como eu falei, colocar em 5 regiões, pelo menos, né? Do braço. Tocar de forma horizontal, corda por corda.
depois colocar, tentar fazer sua música, isso é estudo, isso aí. Sim. Mais um aí, tá na hora já, né, Boni? Sim, então na hora. A última pergunta aqui, então, Ah. quando você aprendeu a fazer pestana? Quem perguntou? Quem perguntou foi Beresta. Beresta, sabia que era ele. Aprendi com ele, bicho. O Beresta é meu irmão do coração, a gente é amigo. As pessoas não vão acreditar, mas acho que a gente é amigo desde os 2 ou 3 anos. Legal. 2 ou 3 anos. E a gente tem contato até hoje e eu comecei a tocar junto com ele e o irmão. Muito legal. Quando a gente tinha 9 ou 10 anos, né, Beresta? Só que eu parei depois, e aí a história, quem quiser saber essa história, visita o site do curso guitarrasemBloqueios.com.br, que lá eu conto essa história toda do porquê eu parei, como eu voltei. Eu conto a vida de Beresta lá também, da relação dele com a música, eu falo um monte de coisa. Falo do dinheiro que ele me deve. Ó, tem só mais uma aqui. Quando está se tocando o outside, um improviso, existe uma métrica de contagem do fio? Do fio? É. O que é o fio? F-I-L-L. Bicho, assim, eu tô entendendo, eu acho que eu tô entendendo essa pergunta. É que quando você vai para um outside, quanto tempo você pode ficar ali outside? E ele tá considerando o outside como um fio. Bicho, assim, essa coisa do outside, eu considero o outside, independente do termo, ou uso do termo ou não termo, eu considero o outside outras opções harmônicas, entendeu? Então, o outside ele pode ser desde mínimo, como eu falei, que você tem um acorde de Lá menor e que ele tá ali como um 6 de determinada tonalidade, ou o próprio Dó menor dórico, ele é o 6 de determinada tonalidade, e você tá tocando dórico, que na verdade seria o 2, né? Você tá tocando o segundo grau. Isso para mim é algo, uma escolha harmônica. Eu tô tocando a sexta maior, eu tô mudando uma nota só, né? Aí você pode começar a mudar 2, 3, 4, e você pode começar a sair harmonicamente. Porque se você tá tocando um Dó menor, e aí o Dó menor tá ali durante 2 compassos. No primeiro você faz Ré meio diminuto, no Ré meio diminuto, dois tempos. Sol alterado, 2 tempos, e faz só o segundo compasso do Dó menor, você está tocando ali um monte de nota, que é outside, não faz parte de Dó menor dórico, mas você está fazendo uma imposição harmônica. Eu gosto desse tipo de sonoridade. Tem muitas maneiras de você fazer outside. Agora, quanto tempo isso pode durar, depende da música, chefe. Depende da música. Várias vezes em minha vida estava acontecendo coisas assim que de repente eu estava tocando absolutamente tudo fora porque era o que estava acontecendo musicalmente naquele momento. Coisas que eu jamais estudei em casa, entendeu? Outro dia eu estava ouvindo um negócio que eu começo a tocar uma coisa de uma sequência de arpejo de tetras diminutas, colocando uma situação dondim para cada acorde, né, tocando 5 de cada acorde. De novo, estou entrando em assunto de nerd aqui, mas você impondo uma situação de 5, daqui a pouco aquilo foi crescendo, eu já não sabia mais, estava tocando completamente, né, completamente sequências de tetras de minutas ali, colocando as tonalidades em diversos lugares, né? Às vezes é o que a música pede. Sim. Foi? Foi só responder aí quando sai o teu disco, perguntaram? Olha! Sério? Sim. Meu disco, espero que saia em breve. A gente tá fazendo a capa, né? Tô no processo de fazer a capa, ele tá mixado e masterizado por meu irmão de vida, Jerônimo Cravo. Ele mixou e masterizou, tá lindo, chama De Outro Modo. Eu pude gravar agora durante a pandemia com meus irmãos, Cuca Teixeira, Carlinhos Noronha e Gabriel Gallardo. A gente fez um show já com esse repertório do disco, também uma coisa super que encaixou, que foi ser convidado para tocar num festival somente de música autoral. E esse festival que eu falei no início da live, o Four Zones, esse show acontece no dia 17, vai ser a primeira vez que as músicas vão ser tocadas internacionalmente. Muito bem. É isso. Isso aí? Encerramos todas as perguntas. Isso aí. Então, posso agradecer? Pode agradecer
E durante essa semana vai ter mais conteúdo. Isso aí. Estamos aí nesse projeto que eu estou muito feliz, né? Com meu amigo aqui, Adriano Boni. A gente está fazendo aqui no estúdio dele e a gente produz conteúdo para a semana e no final da semana a gente vai fazer sempre uma live sobre os conteúdos, detalhando, porque não dá para, né, produzir uma aula de 1 hora sobre cada uma dessas coisas. Aqui a gente expande cada um desses assuntos e o que for surgindo de mais interessante, né? Eu fiquei feliz pra cacete que o assunto que mais interessou nessa semana foi o podcast com o Ilcinho, porque é um cara que eu sou... Rapaz, eu sou muito fã, é até redundante falar assim da música do Wilson Teixeira, sabe? Porque todo mundo fala, é o cara que todo mundo fala e etc, etc. Mas não posso fazer nada, eu sou um dos fãs, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Tive a sorte, enquanto ele morava no Brasil, de tocar alguns anos seguidos, muitas vezes com ele. Fizemos temporadas juntos em bares na noite de São Paulo e fiquei muito feliz que foi o conteúdo que mais interessou. Então, sendo o conteúdo que mais interessou, a gente vai né, enfatizar os conteúdos que são mais legais. Isso aí. Beleza? Mas dá uma repassada no que rolou essa semana, caso alguém esteja aqui e perdeu alguma coisa. Rolou esse vai ter que me ajudar. Segunda-feira foram as tétrades em terças, né? Tétrades em dó menor dórico em terças. Você passou. Sobre Ah, harmonia. os voicings, né? Falamos sobre os voicings, falamos sobre a frase de Joe Henderson, saxofone de Joe Henderson. Sim. E teve o podcast com o Wilson, o que mais? É isso. Voicings, Ticoria falando sobre teoria. Sobre teoria. Exatamente, E isso o aí. legal é que se você parar e estudar tudo isso essa semana, você vê que tá tudo intercaladinho ali. Tá Puta, bicho, isso aí, é isso aí. É isso aí. Turma, obrigado. Até a próxima aí, até sábado que vem, às 19 horas, estamos aqui. Quem tiver interesse em conhecer o curso Guitarra Sem Bloqueios, www.guitarrasembloqueios.com.br, o link está na bio, beleza? Temos lá uma turma super interessada, que a gente está feliz da vida, estudando junto lá. Tá todo mundo estudando junto. Tem um grupo Valeu? Telegram também, se alguém quiser. Quem quiser entrar no grupo Telegram ou de WhatsApp, tem um link aí na bio também. Esse é gratuito, vai sendo postado os conteúdos, a gente vai conversando por lá também. Beleza? Foi?